Então, pessoal, nessa aula de hoje, a gente vai estudar um pouco sobre a representação das moléculas na forma de uma estrutura de Lewis, tá? Que é fundamental no nosso desenvolvimento aí de estudos, chegar lá na parte mecanística, de química orgânica, a representação das moléculas, para a gente conseguir escrever, prever melhor comportamentos, explanar melhor o que a gente quer discutir a respeito da reatividade de uma molécula. Então, a estrutura de Lewis, ela é fundamental para o nosso estudo de química orgânica. E assim, a estrutura de Lewis, como eu falei, a gente usa muito, tá, para representar, e aí com essa representação, a gente consegue trabalhar na predição, né, da geometria e polaridade das moléculas. Automaticamente, como eu já havia comentado, isso vai estar relacionado ao quê? À reatividade, tá? Por isso que é tão importante conhecer, não só como desenhar, mas como fazer a leitura, né, da estrutura de Lewis, das informações, em especial, né, dessa informação aqui, a carga formal, tá? A partir dessa estrutura de Lewis, a gente consegue saber quando, né, um átomo possui pares de elétrons livres ou mesmo, né, a sua carga formal, que tudo isso vai estar ligado diretamente a quem? À reatividade. Tem par de elétrons livres, ele pode atuar como uma base de Lewis, opa, então tem um padrão. Qual é a carga formal? Então, também a gente consegue, essa carga formal é positiva, ela é negativa, vai estar suscetível a um ataque de um nucleófilo ou mais de um eletrófilo. Então, tudo isso a gente consegue, trabalhar com base nessa representação de estrutura de Lewis, tá. Falando dela diretamente, né, a gente tem algumas regras aí para seguir, para facilitar a gente conseguir, desenhar, né, com êxito, corretamente, uma molécula, representá-la como uma estrutura de Lewis, tá. Então, em geral, o que que a gente tem que ter em mente? Eu primeiro preciso desenhar o esqueleto dessa molécula, tá, o esqueleto correto. Então, perceba que eu tenho um carbono e 4 hidrogênios. Eu poderia representar o esqueleto assim, né, antes de formar as ligações ou assim, mas eu sei que aqui está incorreto, porque o hidrogênio ele só faz uma ligação covalente. Se eu representar assim, liguei aqui, esse aqui já não pode mais se ligar a outro hidrogênio, esse aqui vai ficar solto dessa forma, né. Então, automaticamente, esse é um exemplo bem básico, né, é bem tranquilo em geral de a gente olhar para cá e identificar que esse é o padrão correto. Então, assim, esse é um exemplo simples, mas é só para ilustrar a regra que a gente tem que primeiro ter ideia do esqueleto, falar assim, quem muitas vezes os alunos têm dificuldade, assim, quem é um átomo central? Então vocês vão ver que a gente vai fazer alguns exercícios para tentar fixar isso, olhar e falar: "Espera aí, o átomo central, bom, ele, em geral, tem que ter a capacidade de fazer muitas ligações para ser o central, né, por questões óbvias. Então, quem eu vou buscar?" Fala: "Espera aí, então eu tenho que buscar alguém que seja tenha um mínimo de versatilidade possível no que se refere à possibilidade de ligações". Então já é um ponto. É como você vai montar o esqueleto, falou assim: "Ah, eu tenho aqui o ácido sulfúrico, quem vai ser meu átomo central? Ah, vou colocar o enxofre". Ok, então você já definiu esse ponto aqui no ácido sulfúrico, né, se eu colocaria o enxofre nessa posição central. E agora quem vai ficar em volta? Ah, agora eu vou pensar. Então quando você desenha o esqueleto, a parte fundamental, a etapa, né, de início, de entrada para um desenho correto do esqueleto, é determinar, você olha lá a forma molecular, falou dessa forma molecular, quem vai ser o meu átomo central, ok? Determinado isso, o que que eu vou fazer? Eu vou contar quantos elétrons de valência eu tenho disponíveis, tá? Incluindo o saldo de carga, se eu vou descontar um elétron ou se eu vou adicionar um elétron no caso se eu tiver uma carga negativa, tá? Então perceba que a conta é bem tranquila, tá? Eu trabalho com os elétrons, de valência disponíveis aqui, né? Então eu tenho um carbono, 4 hidrogênios, então o carbono tem 4 elétrons de valência, né, e cada hidrogênio tem um elétron. Então no fundo, eu vou ter nessa molécula aqui, pensando na valência, 8 elétrons
para representar as ligações. No caso H3O+, eu tenho aqui 3 hidrogênios, cada um contribuindo com um elétron de valência. Um oxigênio, o oxigênio tem quantos elétrons na valência? 6 elétrons, tá? Só que nesse caso eu tenho uma carga positiva, por isso que eu estou aqui contando a carga positiva e eu tenho que descontar um elétron, né? Desse sistema padrão de 3 hidrogênios e um oxigênio, eu conto todos eles, mas desconto um por conta dessa carga positiva. Determinei o total de elétrons que eu tenho para distribuir. Então, pensei no esqueleto, principalmente o átomo central, quem estará em volta dele, quantos elétrons eu tenho para distribuir. Bom, agora, o que eu vou ter que fazer? Formar as ligações covalentes, né? Pensando em 2 elétrons compartilhados, o que a gente busca primordialmente, óbvio que a gente tem alguns casos são exceções, tá? Eu vou falar deles daqui a pouco, mas a gente busca primordialmente satisfazer isso aqui, ó, octeto, né, nossa regra de ouro, nosso padrão ouro ali, tá? Então, a gente tem aqui o HBr, a representação correta via estrutura de Lewis. Tá aqui, ó, o esqueleto dele é simples, né? Não tem muito mistério. Pensando nos elétrons, eu tenho 7 elétrons de valência para o bromo e 1 elétron de valência para o hidrogênio, total de 8. Distribuí aqui, ó, fiz a ligação, tá? Formei, representei aqui os pares não ligantes, e aí eu tenho a estrutura de Lewis correta, tá? Então eu preciso representar, né, formalmente a ligação, né, covalente com essas 2 bolinhas aqui, simbolizando os 2 elétrons estão compartilhados entre os átomos, então aqui é a ligação, tá? Entre, e os pares de elétrons não ligantes também, eu preciso explicitá-los aqui, justamente para a gente depois racionalizar com relação à reatividade. Eu tenho um par de elétrons não ligantes, não, eu tenho 2, não, eu tenho 3, tá? E aqui são possibilidades, né, incorretas de desenhar a estrutura de Lewis para o HBr. O hidrogênio aqui, coitado, sofrendo, porque ele não comporta mais que 2 elétrons, então, enfiaram mais um elétron aqui, é um crime, tá sofrendo aqui, não comporta, tá? Aqui piorou, né, aqui o crime subiu de nível, 4 elétrons, né, pro hidrogênio, então também não dá. E aqui, né, eu tenho, ó, 2, 4, 6, 7 elétrons. Então, eu tenho o número errado de elétrons aqui nessa representação, porque eu até formei a ligação do hidrogênio com o bromo, só que tá faltando um elétron aqui nessa representação, tá? Para compor os 3 pares não ligantes do bromo, ok? Bom, ainda sobre nessa montar outros exemplos montando aí as ligações, né, a partir do esqueleto, eu tenho pensando no N2, né, formando aqui, ó, uma ligação simples. Como é que eu represento formalmente uma ligação dupla via estrutura de Lewis? Assim, tá? Então, isso aqui seria a ligação dupla e a tripla, assim, ok? Então aqui, ó, os nitrogênios estão nessa condição aqui, né, sextetos, onde eu tenho aqui 6 elétrons para esse nitrogênio, 6 para esse. Aqui eu já tenho 8 para esse aqui, né? Pensando no compartilhamento, ó, esse aqui está satisfeito com 8, mas esse aqui ainda está no sexteto. 1, 2, 4, 6, né? O compartilhado conta para os dois, então eu tenho aqui 6 para esse nitrogênio e 8 já satisfeito o octeto para esse outro. E aí, quando eu uso mais um par, né, e formo a tripla ligação, representada formalmente assim, ó, esses 3 pares aqui de bolinhas, tá, representando os elétrons, eu tenho agora um octeto para ambos os nitrogênios. Satisfiz a condição do octeto, cheguei na estrutura correta de Lewis para o N2, tá certo? Outros exemplos, aí mais estruturas que a gente encontra recorrentemente quando busca exemplos de química orgânica, né? O eteno aqui, tá? Ou também conhecido como etileno, tá? O acetileno, o etino e o formaldeído, tá? Então perceba, ligação dupla,
Aqui estou representando já, eh, os hidrogênios com um ângulo aqui, para tentar já representá-lo como na geometria, tá. E nesse caso aqui, para essa hibridização, que a gente vai ver esse detalhe também, essa hibridização da ligação dupla de sp2, eu tenho a geometria trigonal, né, por isso que ele está angulado aqui, ó, essa ligação CH e essa ligação CH, certo. Aqui uma geometria linear da ligação tripla, tá, a hibridização SP, a gente também vai tocar nesse ponto aí mais para frente. Mas a gente já vai dando um spoiler aí, né, adiantando algumas coisas, onde eu tenho aqui, ó, a representação da tripla ligação, certo? Octeto para todo mundo, tá? E no esse último exemplo, o formaldeído, também aqui, ó, uma ligação dupla, tá? Hibridização sp2, geometria aqui trigonal, então percebo que ele já está com aquela representação aqui da trigonal, né, buscando representar aquele ângulo de 120 por igual para todas essas condições, pensando no exemplo clássico, a gente vai ver o efeito, na verdade, que você tem desvios desses 120 em função dos ligantes, tá. Percebe que aqui eu não tenho ligantes iguais, eu tenho um oxigênio e 2 hidrogênios. Então, eh, eu tendência quando você não tem ligantes iguais é que você tem uma boa chance de, encontrar algum desvio do ângulo, né, não necessariamente todos os 3 iguais, a depender de quem é esse ligante. A gente vai ver exemplos disso também mais para frente. Carga formal, então agora eu já desenhei, pensei no esqueleto, contabilizei os elétrons, desenhei as ligações, representei as ligações covalentes, tá tudo ok. Tá faltando o quê? Eu calcular a carga formal para fechar, né, a estrutura de Lewis. Então o que que eu tenho aqui como forma, né, uma fórmula de calcular, né, uma fórmula para calcular a carga formal. Eu vou levar em consideração os números de elétrons de valência, tá, o número de elétrons não ligantes, então eu vou descontar, né, quantos elétrons eu tenho de valência, quantos elétrons eu tenho não ligantes. E aí eu vou subtrair isso por metade, tá, dos elétrons ligantes, que no fundo, é o quê? Pensa, eu tenho, por exemplo aqui, né, se eu pensar só no CH aqui, eu tenho quantos elétrons ligantes dessa ligação? 2. Quando eu multiplicar por 0,5 vai dar o quê? 1. Ou seja, é a ligação. Eu tenho uma ligação aqui, uma ligação aqui, uma ligação aqui. Então, se eu tenho 3 ligações, eu tenho quantos uma ligação covalente clássica, eu tenho quantos elétrons envolvidos nas 3 ligações covalentes? 6, né, 2 em cada uma. E aí, consequentemente, quando eu multiplico o 6 por 0,5, ou o equivalente dividido por 2, eu vou encontrar 3, que coincide com o quê? Com o número de ligações. Por isso vocês vão encontrar em alguns livros uma variação dessa fórmula aqui, só indicando assim, pega o número de elétrons de valência, subtrai do número de elétrons não ligantes e subtrai do número de ligações, que seria o equivalente a isso aqui, né. Metade do número de elétrons ligantes é equivalente ao quê? Uma forma mais simples, ao número de ligações, vou descontar quantas ligações covalentes eu tenho. Eu tenho 3, desconto as 3. Ah, eu tenho 4, vou descontar as 4, ok? Bom, aqui tem exemplos, né, de, diferentes moléculas aí, onde a gente consegue calcular a carga formal para cada um desses átomos, né. Então, se eu pego, por exemplo, a carga formal para esse carbono aqui, né, lembrando que a carga formal é do átomo, tá, então eu calculo para esse, calculo para esse, calculo para esse. Então se eu pensasse nesse carbono aqui, está representado em preto aqui no vinil. Esse carbono, ele tem quantos elétrons naturalmente de valência? Como todo carbono, 4. Quando eu desconto, ele tem 4 elétrons de valência. Ok. Quantos elétrons não ligantes ele tem? Nenhum, porque todos os elétrons dele estão participando de ligação. Eu não tenho nenhum par de elétrons não ligante aqui, radical para ter um elétron, não, não tem. Então, número de elétrons não ligantes é 0. Então até agora só entrou 4 aqui, né,
menos zero, e eu vou ter que subtrair de quem? Do número de ligações. Então, 4 menos zero, 4, menos o número de ligações. Quantas ligações aqui eu tenho? Eu tenho 1, 2, e aqui é uma dupla, então eu vou contar 2 vezes, né, 3, 4. Então eu tenho 4 ligações. 4 elétrons de valência para um carbono, menos 4 ligações, a carga formal dele vai ser o quê? Zero. Carga formal para esse carbono aqui, por exemplo, eu tenho os mesmos 4 elétrons de valência, tá. Ele tem par de elétrons não ligantes? Não, tá, todos eles estão participando de ligação aqui, tá. Então, o número de elétrons não ligantes continua sendo zero, então é 4 menos zero, 4. Vai faltar eu descontar só o quê? O número de ligações. Então eu tenho 4 elétrons de valência menos quantas ligações? Ó, 1, e aqui é uma dupla, 2, 3. 4 menos 3, mais 1, tá. O mais 1, que está representado aqui por esse mais, é a carga formal desse carbono, 4 elétrons de valência, menos as 3 ligações que ele faz, tá. Então eu tenho carga formal mais 1. Usando a mesma analogia, eu consigo determinar a carga formal dos demais, né. Se eu pegar aqui, ó, um exemplo, esse carbono, ele tem o clássico, 4 elétrons de valência, menos, agora ele tem elétrons não ligantes. Quantos elétrons não ligantes ele tem? 2. Então, ó, 4 de valência, menos 2, então 4 menos 2 dá 2, né. E aí eu vou subtrair do número de ligações que ele faz. Quantas ligações ele tem aqui, ó? Ele está fazendo 1, 2, 3. Então 2 menos 3 é igual a menos 1. É a carga formal desse carbono, ele é menos 1, tá. Essa estrutura tipicamente conhecida em química orgânica como um carbânion, tá, onde eu tenho um carbono com carga negativa, ou seja, um carbono na forma aniônica, por isso o nome carbânion, tá. Essa estrutura onde eu tenho um carbono com carga positiva, ele está na forma catiônica, tá, um cátion. Então o nome clássico que a gente vai falar muito em breve bastante dele é o quê? É um carbocátion, tá. Intuitivamente, porque é um carbono positivo, é um cátion aqui, e um cátion especial que é o carbono sendo cátion, então é um carbocátion. O carbono como ânion é um carbânion, tá certo? Bom, essa é a lógica de construção que a gente tem aqui. Nitrogênio, mesma ideia. Agora eu tenho nitrogênio, 5 elétrons de valência, menos. Quantos elétrons não ligantes eu tenho nesse nitrogênio nessa estrutura? Nenhum, né? Porque todos os elétrons dele, ele não tem elétrons não ligantes, tá? Ele está fazendo ligação aqui nas 4 posições aqui dessa disposição geométrica, espacial, né? Então, ele não tem nenhum elétron não ligante. Então ele tem os 5 de valência menos 0 não ligante, então continuou com 5, e vou subtrair do número de ligações. Quantas ligações ele está fazendo? 1, 2, 3, 4. 5 menos 4, mais 1. Essa carga que está aqui, tá certo? Ah, se eu fizer para os hidrogênios, mesma coisa para os demais, eu não fiz, mas vai dar 0 para esse hidrogênio, 0 para esse, 0 para esse, 0 para esse, 0 para esse, tá? Para os hidrogênios aqui eu vou ter a condição de carga formal igual a 0. Se o exercício pedir, falar, indique explicitamente as cargas formais de todos os átomos. Então, você teria que representar aqui, né, o 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui e o mais 1 para esse nitrogênio. Por exemplo, faria o cálculo aqui e indicaria isso, tá? Em geral, quando você tem a mesma condição, né, a condição equivalente para os hidrogênios, se você tiver que explicitar, em geral você explicita para um e usa aquele valor para os demais, fala: "Os demais são equivalentes, a conta é a mesma", tá. Esse carbono, será que qual a carga formal dele? Ó, 4 de valência, não tem elétrons não ligantes, e quantas ligações ele está fazendo? Ó, 1, 2, 3, 4. 4 menos 4, 0. É a carga formal desse carbono aqui é 0, tá certo? Então, é assim que a gente faz o cômputo da carga formal. Para fechar nessa sequência nosso exemplo, né, se eu pegar aqui o enxofre,
Quantos elétrons eu tenho de valência para o enxofre? Eu tenho 6 elétrons de valência. 6, tá. Quantos elétrons não ligantes ele tem? Ele tem, ó, 1 par, 2, 3 pares, então ele tem 6 elétrons não ligantes. Ele tem 6 elétrons de valência, menos os 6 não ligantes, já deu 0, e ainda eu tenho que subtrair da quantidade de ligações covalentes que ele está fazendo. Quantas ligações ele tem? 1. Então 0 menos 1, tá, dá o quê? Dá menos 1. É a carga formal desse enxofre. E por fim, se eu olhar aqui, ó, esse último exemplo, carbono, 4 de valência, não tem elétrons não ligantes aqui, então ele tem, vou contar só as ligações, né, 4 de valência menos o número de ligações, ó, 1, 2, 3, 4 ligações. 4 menos 4, 0. E o oxigênio, para fechar a conta aqui, 6 elétrons de valência menos quantos elétrons não ligantes ele tem aqui? Opa, agora ele tem 2 elétrons não ligantes. Então 6 menos 2, 4. Ok, falta eu descontar quem? O número de ligações covalentes que ele está fazendo, ó. 1, 2, 3. Então 4 menos 3, mais 1, que é o que está representado aqui. Ok? Então essa é a lógica que a gente usa para construir, a estrutura de Lewis e calcular as cargas formais. Ah, isso fica mais claro à medida que você vai, assim, aqui se entende a lógica, geralmente a gente aceita, fala: "Ah, tá ok". Mas quando para a gente fixar isso mesmo, a gente tem que fazer alguns exercícios e olhar e aplicando, né, essa fórmula aí de cálculo da carga formal. Aí, de fato, a gente consegue assimilar, propriamente de forma propriamente dita, e digamos assim, o que é o cálculo da carga formal de uma maneira prática. E aí você olha e fala: "Ah, aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é menos 2". Aí isso fica meio que automático com o tempo, tá. E aí, qual seria, né, uma estrutura de Lewis do carbocátion análogo? Vou deixar isso aí como uma reflexão para vocês, e aí eu explico na na nossa próxima aula, para vocês tentarem, desenhar, representar a estrutura de Lewis, tá. Aqui eu tenho um carbânio, né. Agora se, eu tivesse um carbocátio, como é que seria a estrutura de Lewis para esse carbocátio aqui análogo, né, desse ânion aqui que está representado, tá. Eh, Moléculas neutras, mas com carga, né, então a gente tem alguns exemplos aí diferentes, por exemplo, monóxido de carbono, né. Eu tenho aqui essa representação, ela é uma molécula neutra, tá. Então o saldo dela é de uma molécula neutra, porém, eu tenho cargas individuais aqui, ó, nessa representação, tá. Se eu for contar, ó, eu tenho o octeto para o oxigênio, ó, os 6 elétrons aqui compartilhados mais 2, 8, 6 elétrons compartilhados mais 2, também 8 para o carbono, então eu tenho um octeto para todo mundo, mas eu tenho cargas, o saldo da molécula, ela é uma molécula neutra, mas eu tenho carga, né, nessa representação de estrutura de Lewis, em cada um dos dos átomos. Ácido nítrico, mesma coisa nessa representação aqui, tá. Eu tenho cargas, individuais, mas o saldo é uma carga positiva, uma carga negativa, o saldo aqui vai ser de uma molécula neutra também. Exceções do octeto, né, até agora a gente falou de octeto, octeto, e os casos onde, as representações são de moléculas que estão fugindo um pouco da regra. Bom, primeiro, espécies com número ímpar de elétrons. O NO, né, é o caso bem clássico aí. Tá vendo aqui, ó, eu tenho o octeto para um deles, que é para o oxigênio, mas não tenho para o nitrogênio. O nitrogênio aqui, ele tá com quanto? Ó, 2, com os 4 aqui, 6, mais 1, 7. Então, ele não está com o octeto satisfeito. O oxigênio, sim, tá? Então, o mais eletronegativo aqui está com o octeto satisfeito, o menos eletronegativo está quase lá, está com 7, mas não está com o octeto satisfeito, é uma exceção, né?
esse caso de representação da estrutura do NO, tá certo? Assim como um radical, que a gente vai até estudar mais, vamos falar de reações radicalares, que ele também é uma exceção, né, eu tenho um carbono aqui, né, esse carbono ele tem aqui um número ímpar de elétrons, tá, ele tá com 7 elétrons, e isso inclusive faz com que os radicais, né, a gente tem toda uma preocupação, né, pensando no ponto de vista de saúde, de combater radicais livres, porque os radicais, eles, se eu pensar nesse radical aqui, isso aqui está no meu corpo, um radical livre. Por que que ele é perigoso? Porque ele vai tender a reagir, ele é muito reativo, para tentar se estabilizar, porque ele não está satisfeito com essa condição, eh, energética dele, tá certo? Ele quer chegar no octeto, para ter uma distribuição esférica dos elétrons, ali da carga, e, essa distribuição esférica da carga confere uma estabilidade maior, então ele vai buscar reagir. Tá? Então, radicais são muito reativos. Por isso fica toda aquela ideia da propaganda de combater radical livre. Não é só propaganda, é um fato, porque se a gente tiver muitos radicais livres, né, o estresse é um fator que ajuda a desencadear muito radicais livres, você vai ter uma série de reações, muitas vezes indesejadas, não controladas, tá? Em função desses compostos que são extremamente reativos, tá? São exceções, é um exemplo clássico de uma exceção à regra do octeto. Condição 2, né, eu tenho aí alguns compostos com elementos do segundo período, né, apresentando deficiência de elétrons. Berílio, tá, eu tenho aqui, ó, o hidrogênio satisfeito, né, tá com 2, é o que ele consegue, mas o berílio aqui só tá com 4, então isso aqui é uma exceção, tá. A regra do octeto. No borano aqui, o boro também, ó, fugiu do octeto, ele tá com quantos elétrons? 6, né. Os hidrogênios, eu tenho a condição aqui de máxima de ligação que eles conseguem fazer, então tá satisfeito. Eles estão nessa condição aqui satisfatória, mas o boro, ele ainda está fugindo da condição de ter 8 elétrons na camada de valência. Importante, né? Quando eu tenho, compostos dessas exceções que eu classifiquei como tipo 1 e tipo 2, esses compostos, como eu falei sobre a reatividade, eles tendem, tá, a reagir com muita facilidade, rapidamente, tá, eles são muito instáveis, tá, para chegar numa condição onde se alcance o octeto, tá. Aqui o caso dos radicais, né, pensando aí no carbono radicalar, tá, uma molécula onde eu tenho um carbono aqui com 6 elétrons, né, então um elétron aqui desemparelhado, ele tende a reagir, né, um exemplo aqui, reagindo com outra molécula equivalente para formar um etânio. Agora, ambos os carbonos estão com o quê? Com 8 elétrons, né, com o octeto satisfeito. Da mesma forma, o borano aqui, tá? Coloquei na presença de um hidreto, ele tende a reagir rápido ali. Agora eu tenho o boro com os 8 elétrons, tá? Então esses compostos dessas seções 1 e 2, eles tendem a ser muito reativos. E aí entenda, se eu falar muito reativo, significa que a reação vai tender a ocorrer de modo rápido, tá certo? Condição 3, elementos que se encontram depois, após ali do segundo período, eles são um caso à parte, porque eles podem apresentar mais do que 8 elétrons de valência, né, porque aí eu não tenho só orbitais S e P disponíveis, né, se eu pegar lá terceiro período, eu passo a ter orbitais do tipo D disponíveis, aí pode ocorrer um efeito que é a expansão da camada de valência, que é utilizar algum espaço vazio desses orbitais D, tá, desses átomos a partir do terceiro período, e aí eu consigo expandir, né, o octeto, é uma exceção, não para baixo, para menos de 8, mas para mais de 8, né. Então essa exceção aqui, no caso 3, é quando eu extrapolo o octeto, não, eh,
uma condição inferior, mas superior, né, então o extrapolar, eu estou passando de 8. Então se eu pensar aqui no PCl3, o fósforo aqui está com octeto, mas um ácido bem clássico aí para nós na química, ácido fosfórico. O fósforo, representação de Lewis aqui, ó, completo de cada ligação. Quantos elétrons tem esse fósforo aqui na camada de valência? Com esses compartilhamentos, ele tem 10 elétrons. Ah, ele consegue comportar? Sim, porque ele tem orbital D disponível para expandir, tá, essa camada de valência. Esse é um efeito que ocorre a partir do terceiro período, né? Então, quando eu tenho elementos, né, esses átomos após o segundo período, eles podem apresentar essa característica. E um outro exemplo clássico disso é o que acontece com o enxofre, tá? Eu tenho aqui, ó, H2S, o enxofre na condição do octeto, e outro ácido clássico para nós na química, ácido sulfúrico, né? O ácido fosfórico, a gente viu, né, o ácido fosfórico aqui, o fósforo com quantos elétrons? Com 10. O ácido sulfúrico, nessa representação que a gente consegue contabilizar, está destacado em rosa aqui os elétrons do enxofre, ele tem, esse enxofre, 12 elétrons, tá? Então, é o efeito que a gente chama aqui, tá o nome que eu já tinha comentado antes, tá? Que é a expansão da camada de valência, né? Que é uma exceção importante que a gente precisa ter em mente quando a gente vai representar estrutura de Lewis, tá? Essa é uma condição muito importante, porque ela recorrentemente vai aparecer, falo, nossa, e agora? Por que que o enxofre classicamente vai aparecer como central? Porque ele não tem esse limite de só 8, ele ainda pode extrapolar, que é através dessa expansão da camada de valência. Tá certo, pessoal? Então, é importante ter isso em mente para a gente chegar e trabalhar agora, então, com as representações de Lewis, pensando assim, naquelas regras gerais e o cuidado que eu tenho que ter com as exceções. Então, com essa base, esse fundamento teórico aqui, que a gente viu nessa aula de hoje, a gente já tem o subsídio necessário para desenhar, né, moléculas, representá-las como estrutura de Lewis, tá? Calcular a carga formal, tá? E avaliar, quando eu pego já uma estrutura pronta, se a estrutura de Lewis está correta, se não, se tem algum problema, talvez na distribuição das ligações ou na quantidade de elétrons que foi representado. Então, a gente já tem condições de avaliar criticamente, não só de desenhar, mas avaliar criticamente uma representação de estrutura de Lewis que já está pronta. E olhar para ela e falar, bom, faz sentido, não, não faz sentido, né? Ah, mas é uma exceção, não é o clássico. Então a gente tem subsídio agora para conseguir explorar mais tanto o desenho, né, a gente partindo da forma molecular e desenhando uma estrutura de Lewis correta, quanto olhar uma estrutura de Lewis já desenhada e tentar avaliar, falar, bom, aqui está ok, não, tem um problema, não está fazendo muito sentido, não está correta essa representação por conta disso, disso e disso. Ok? Então, fechamos aí a parte conceitual dessa aula a respeito de estrutura de Lewis.